Ele também é casado. O problema é que eu me envolvi sentimentalmente e me apeguei muito rápido. Vocês me mandaram algumas perguntas lá no Instagram, eu sempre deixo uma caixinha, se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui, @JuCascardo, todas as perguntas sobre vida amorosa, vida profissional, enfim, de uma maneira geral, que eu venho aqui responder pra vocês, eu recebo lá na minha página do Instagram, então se você ainda não me segue por lá, vai e também me conta essa história. Hoje eu vou começar aqui com a história de uma seguidora que é engraçado que eu recebo, né, eu atendo muita gente que vive essa mesma instabilidade emocional dela, instabilidade no casamento, e eu acho que com certeza esse vídeo vai servir pra muita gente. Então vamos lá começar com a pergunta dela. Ju, vou te contar a minha história. Sou casada há 21 anos, só que agora em novembro entrou uma pessoa do nada na minha vida. Em dezembro nos encontramos e acabamos ficando. Ele também é casado. O problema é que eu me envolvi sentimentalmente e me apeguei muito rápido. Não sei se por carência, mas não consigo ficar nem um minuto sequer sem pensar nele. Ele de vez em quando some, passa 10 dias sem falar comigo e quando isso acontece, o meu coração fica muito apertado, tipo agora, nesse exato momento. Já teve muitas vezes em que pedi para ele me esquecer, mas ele sempre vem com aquela coisa de que precisa de mim. Eu não sei o que fazer. Ele é de Aquário, eu sou de Leão. Gostaria muito da sua opinião e de uma palavra amiga. Só eu sei o quanto é duro guardar tudo isso pra mim. Ela ainda continua aqui. Eu não planejei isso. Jamais imaginei que isso pudesse acontecer na minha vida. Sempre fui uma esposa muito leal e respeitosa e de repente me vi nessa cilada. Vamos começar aqui por etapas, né? Assim, é muito importante a gente olhar para uma relação, né? O primeiro olhar aqui, muito mais importante do que olhar para essa relação que ela começou a construir aí em novembro, é olhar para a relação que ela tem com o marido dela, de 21 anos. Então, assim, é muito difícil a gente entender que em 21 anos, né? A gente acreditar que em 21 anos essa relação ela vai durar por si só. É preciso que a gente faça ali com que essa relação se movimente, é preciso que os dois estejam olhando. Quando os dois ou qualquer um ali, né, perde esse olhar para a relação, é óbvio que essa relação vai degringolar, como eu gosto de falar com vocês. É óbvio que ela vai desandar, sabe? Não tem como, em 21 anos, você simplesmente permanecer ali amando a outra pessoa sem que nada tenha sido feito para que você continuasse optando por amar essa pessoa. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que foi feito para essa relação durar esses 21 anos? Será que vocês realmente quiseram estar ali ou vocês simplesmente deixaram esse tempo passar? Porque é o que a maioria das pessoas faz, infelizmente é isso, a gente acaba vivendo ali, né, simplesmente deixando os dias passarem e quando a gente olha, a gente nem reconhece aquela pessoa que está do nosso lado, ou a gente sim reconhece, mas a gente coloca essa pessoa num lugar como a gente tem um amigo, como a gente tem um irmão, qualquer coisa do tipo, mas a gente não o coloca num lugar de parceiro. E quando essa vaga de parceiro, gente, ela fica aberta, é óbvio que a possibilidade de você encontrar outra pessoa, e aí é o que a gente chama, né? Eu estava carente, olhei para outra pessoa. É mais do que isso. Você deixou de plantar ali frutos na sua relação e por isso você acabou olhando para um outro lugar. Isso continua sendo uma opção, ninguém cai ali, ninguém é levado. Você optou por não plantar mais coisas ali naquela relação, você optou por deixar de cuidar da relação em que você estava, e aí sim, como essa vaga estava aberta, acabou aparecendo outra pessoa. A primeira coisa que a gente precisa olhar e analisar aqui é esse fato. A responsabilidade, né, não é simplesmente a vida me colocou, é além disso, você se colocou nessa situação. Juliana, ela tá errado? Aqui eu já não tô para julgar ninguém, não existe certo ou errado, mas é preciso que a gente olhe para tudo isso de uma maneira muito íntegra. Então, o primeiro passo aqui é, por alguma razão, ela simplesmente abandonou a relação em que ela estava e ela olhou para outra pessoa, ela simplesmente se abriu para naquele lugar que estava vago, que é o lugar sim de parceiro nessa caminhada dessa nossa vida amorosa, energeticamente esse lugar estava vago na vida dela e ela acabou colocando outra pessoa aqui. Mas vejam também que essa outra pessoa, ela não entrou de fato aqui. Mas, Juliana, por que isso acontece? Porque por mais que ela tenha colocado esse lugar tão vago, ele é casado.
ele talvez não esteja com essa posição energética tão aberta, então ela não consegue ocupar o lugar que ele está ocupando na vida dela. E aí entra nessa questão, né? Ela quer uma relação, ela de fato está ali tentando, acreditando nessa possível nova relação. E ele, por sua vez, ele não consegue desatar o nó que ele tem com a esposa para aí sim viver essa nova relação. E mais do que isso, assim, o que também aprende aí a essa nova pessoa, né? Gente, quando a gente está no início de um namoro, pode estar nessa situação que ela tá, ou até vamos voltar aí o tempo, quando a gente é mais novo, que a gente começa uma relação, a expectativa que a gente tem em cima daquela relação faz com que a gente tenha coragem de ir. Sabe por quê? Porque a gente não conhece. A gente cria ilusões de uma relação perfeita antes mesmo da gente entrar nessa relação. Então, o que está acontecendo aqui também, neste caso dela, é essa questão, né? É simplesmente ela estar floreando, ela estar imaginando, ela estar criando uma relação com essa pessoa diferente de toda a carga que um encontro de 21 anos nos traz, porque é óbvio que esse casamento de 21 anos, ele já não tem mais aquela paixão, existem casais que até conseguem manter, mas é muito difícil a gente manter aquelas borboletas no estômago, né, como a gente costuma dizer. Ela já tem uma história, onde ela viveu momentos bons, momentos ruins, ela viveu dor, ela viveu amor, então assim, essa relação de 21 anos, ela tem um peso, e aí quando a gente coloca tudo isso na balança, fica injusto comparar. O que ela pode fazer aqui? É muito mais parar e pensar o que realmente me faz querer esta nova pessoa. Se ela acha que é por carência, será que ainda existe alguma coisa que ela possa fazer para voltar a viver esse casamento de 21 anos? Se ela chega à conclusão de que não existe, de que isso não está mais nas mãos dela, é preciso tomar essa coragem, né, de você se libertar dessa relação independente do movimento do outro. Porque não é o outro que vai te tirar de uma relação, o que precisa te tirar é exatamente a sua decisão. Então aí tem muita coisa pra gente colocar na balança. E é engraçado que quando ela fala, né, eu sou de Leão, ele é de Aquário. Vamos pensar num leonino. O leonino, ele precisa ser visto. E essa relação desgastada de 21 anos pode fazer com que ela não tenha se sentido vista. Ela não tenha se sentido, né, cuidada ali por aquele marido. Porque é o que, assim, infelizmente, gente, quando a gente olha para uma relação muito longa, é o que a gente tende a fazer. É um movimento, eu sempre coloco isso para vocês. Estar numa relação tem que ser uma escolha diária. Mas por que tem que ser diária? Porque é sempre ali, é você acordando todas as manhãs. Você precisa olhar aquela pessoa e falar, eu preciso fazer alguma coisa para eu permanecer aqui. Sabe? Porque eu ainda quero estar com ela. Então esse movimento é muito difícil. Então meu maior conselho, primeiro, né, de todos é exatamente esse. Vamos parar para analisar, vamos parar para pensar, será que o que você sente pela outra pessoa é realmente uma vontade de estar com ela? Ou simplesmente isso tudo pode até estar te fazendo ali, te acordando para você mexer na sua relação? Pare para pensar e veja, existe algo que você ainda possa fazer para salvar, né, para resgatar a sua relação com o seu marido? Se não existe nada, não coloque as expectativas do seu futuro na mão de outra pessoa. Não é ele, né, esse outro alguém, quem vai te tirar dessa vida para te colocar em uma outra posição. É você que tem que fazer esse movimento, porque se você não faz, novamente, você não se coloca ali aberto a viver um novo amor. E quando a gente não está aberto, nada funciona. Então, e outro, né, o segundo ponto aí é, pare para refletir o que você está colocando na balança, porque comparar uma relação de 21 anos com outra relação que, de fato, ela nunca realmente existiu, né, porque a relação é a convivência diária, a gente ali, como diz o ditado popular, é dividir 1 quilo de arroz, e sim, isso é estar casado, né, e aí quando a gente coloca essas duas coisas na balança, fica injusta a comparação. Cuidado para você não criar expectativas de uma vida perfeita sobre a ilusão, né? A ótica de que você está ali apaixonado por outra pessoa. Isso acaba cegando a gente, isso acaba fazendo com que a gente não consiga enxergar a situação como um todo. Então, o meu convite é exatamente isso. Para refletir primeiro olhando para você. Esquece o que você tem há 21 anos, esquece essa nova possibilidade de amor, mas olhe para você e veja o que está te fazendo se colocar nessa posição de carência, se colocar numa posição que você coloca aí a sua vida amorosa, né, nas mãos de outra pessoa.
E um outro convite também, gente, é: não se culpe. Eu sei que é muito difícil a gente estar nessa situação, né, de traição e a gente não se culpar, mas nenhuma relação ela deixa de dar certo simplesmente do dia pra noite. Alguma coisa aí estava acontecendo e por mais que isso não justifique uma traição, na minha opinião, sim, isso explica uma traição. E a gente precisa olhar também pra gente como seres. Sim, a gente é capaz de fazer coisas que a gente não gosta, que a gente critica. E é isso, sabe? Estar aqui com os 2 pés na terra é exatamente nos colocar a esse serviço, né? Nos colocar a serviço dessa nossa humanidade, nos levando ao extremo e nos deparando com situações que a gente nunca pensou em viver. Então faça isso, se olhe sem culpa, simplesmente entenda o que se passa no seu coração, porque a decisão, ela é difícil por si só, mas assim, ela precisa ser tomada por você. Não é a decisão do outro que vai te guiar, é simplesmente olhar para você e falar, afinal de contas, o que eu busco? O que eu espero? Quais são as minhas realidades e quais são as minhas expectativas? E certamente ali no seu coração vai estar a melhor resposta, combinado? Então, se você também tem uma história para me contar, se você também quer que eu traga aqui conselhos através dos vídeos, vá lá no meu Instagram, se inscreve, mande a sua mensagem por lá e se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal do YouTube. É muito importante que vocês façam isso para esse canal crescer. Então se inscreve aí, toca o sininho, porque todo dia, não é toca, na verdade é aciona. Aciona o sininho, porque todos os dias eu trago aqui um conteúdo novo pra vocês. Todos os dias às 8 horas da noite sai vídeo novo aqui no canal pra vocês, combinado? E deixa seu like também. Até o próximo vídeo.